Pessoal, aqui é o professor Liberato. Eu estou no telefone ainda, não consegui centrar na frente do computador. E daqui a uns 5 minutos no máximo, acho que eu estou na frente do computador. Eu queria aproveitar para falar com vocês o seguinte: a prova da gente é dia 29. Então, era muito importante que vocês formulassem os questionamentos que tiverem. Hoje é uma aula só para isso, para a gente tirar algumas dúvidas mais importantes, ver um ponto ou outro. O que eu puder responder logo hoje, beleza, na hora, a gente vai em frente. O que não der para responder na hora, eu vou guardar o questionamento de vocês e vou retornar mais tarde, hoje mesmo ainda, né? Retorno para vocês com o esclarecimento da dúvida, tá? Então, é muito importante vocês estarem preparados para isso, né? Anotando tudo logo e tal, que a prova da gente é dia 29. Vocês têm que estar concentrados nisso. E concurseiro é aquela história, né? Prova, concurso, é assim. Até o último minuto, amigo, é estudar. Essa história de deixar de lado, vou aproveitar para descansar, esquece, não existe. Quem vai fazer prova tem que estar até o último minuto, que for assim. É o sprint final, né? A reta final, beleza? Correção aí, professor. A prova é dia 6. Dia 6. Só para explicar aí. Ok, dia 6, então. Eu estava contando com o dia 29. Tá melhor ainda, a gente tem mais, né, uma tranquilidadezinha para retornar qualquer pendência. Como é que vocês estão aí com relação às dúvidas, das provas, das questões, dos estudos? Como é que está isso? Estão praticando? Pegaram os exercícios? Reviram? Como é que está isso? Se vocês precisarem adiantando algum assunto, vocês podem falar, tá? Estou escutando. Oi, Cardoso. Eu estou sem imagem porque eu ainda não estou na frente do meu computador. Estou falando direto do meu celular. Eu vou aparecer na frente do computador daqui a uns 5 minutinhos ainda, 3 minutinhos mais ou menos. Tinha um compromisso bem na hora, cara, e me atrasou a minha agenda toda. Eu tinha marcado às 7 horas, terminou atrasando, peguei um trânsito infernal. Porra, tô correndo para chegar em casa. Horrível. Mas se vocês estiverem adiantando algum assunto, pode ir falando, tá? De preferência falando, porque não tá dando para ficar lendo o tempo todo. Estou falando com vocês e estou dirigindo. Vou entrar na garagem do meu prédio agora. Puderem aguardar mais uns minutinhos. Beleza, vamos começar já.
E aí, pessoal, voltei, estou aqui. Estou todo ouvidos e agora todo visão também. Perdoem aí o atraso, não gosto de atrasar, mas eu tinha um outro compromisso já, por sinal, uma agenda médica aqui, eu moro no Recreio, tinha um médico na Barra, marcado para 5 horas da tarde. Pô, o médico atrasou para caramba, agora para voltar foi um sufoco, peguei um trânsito infernal. Me perdoem. Vamos lá, eu falei antes, vou falar de novo com vocês. A live de hoje, o nosso encontro de hoje, o objetivo é para a gente tirar algumas dúvidas, algumas pendências ainda que tenho sobre o conteúdo. Eu pensei que a prova fosse agora dia 29, mas não é. A prova de vocês é dia 6, né? Alguém me falou aqui já no chat. Vamos aproveitar, então, hoje, para a gente trazer, né, os questionamentos que ainda tiverem de pendência. O que eu puder resolver logo agora, a gente conversa. O que a gente tiver que atrasar para fazer depois, eu retorno para vocês. Tá bom? Vamos lá? O que nós temos aí? Boa noite, Cal. Investimento em obras. Bom, pergunta do Cal. Com relação a investimento em obras, por exemplo, sendo o valor muito elevado, o pagamento pode ser dividido entre várias gestões? Cal, investimento em obras depende do que estiver previsto no plano plurianual, certo? Quando ele inclui períodos muito longos, que vai levar outras gestões, a concepção da obra, do projeto, ela deve estar previsto para aquele período todo que vai suceder ou invadir a obra. Então, você começou numa gestão do executivo no último ano de mandato. Se foi aprovado pela Câmara e tal, o projeto vai ser levado adiante, ok. Se coloca no plano plurianual, né, no último ano, que aliás, já está previsto no orçamento anual do ano seguinte, né, do último ano de mandato, e aí o sucessor, no primeiro ano, vai ter que dar sequência no primeiro andamento. Se ele não tiver recurso, ele pode até fazer uma contenção dos recursos, segurar o caixa, né? Mas a obra vai ter que continuar. Quando está no meio do caminho, o que pode vir a acontecer, que é comum na nossa legislação? É o novo executivo não emendar aquela obra com outros pedidos de orçamento para que o recurso seja aplicado naquele investimento daquela obra. Isso pode acontecer, tanto é que a gente tem muitas obras aí que ficam inacabadas nas gestões seguintes. Por quê? Porque o sucessor termina por não manter os recursos alocados ali, ou os recursos que já estão alocados para o exercício seguinte, o cara, às vezes, está com caixa baixo, segura, né, e não faz o desembolso. Fica lá naquela história de resto a pagar, a obra para porque não teve pagamento. Acontece isso. Infelizmente, ainda temos essa falha no na concepção do nosso orçamento público. Tá? Professor. Diga. Boa noite. O senhor está falando da continuidade aí. Na Constituição, quando diz que esses recursos eles são disponibilizados para o Estado, que eles têm que ser emendados nos anos subsequentes, quando eles passarem mais de um ano. Essa situação deles não darem continuidade nessas obras, eles não ferem a Constituição, não? Bom, na Constituição não diz isso. A Constituição diz o seguinte: você tem que prosseguir com o andamento de qualquer projeto, qualquer investimento, desde que esteja no orçamento. Se tiver no plano plurianual, né, previsto ao longo daquele mandato, vai ser feito. Até o primeiro ano do próximo gestor, né, ele segue, na verdade, o plano plurianual daquele que está saindo. Né? Então, está lá. Agora, o que pode acontecer? E acontece aqui. Logo no primeiro ano, o sucessor, né, digamos assim, em vez de pegar aquela obra, destinar os recursos, pagar, né, desembolsar, executar o recurso, e pegar os outros recursos, se tiver que mais exercício usar, destinar nos seus próximos orçamentos, inclusive no seu próprio plano plurianual, muitos deles deixam de lado, porque muitos deles não têm interesse de dar continuidade na obra do seu antecessor. Muitos não têm, isso é verdade.
né? O nosso governo federal, por exemplo, ele fez diferente. Ele pegou tudo que estava inacabado, enfiou no orçamento, tanto que as obras começaram a ser concluídas no ano seguinte, né? Então, ele fez o primeiro ano de mandato com o recurso que estava destinado. Ok, meteu bronca com o que podia. No ano seguinte, ele destinou mais recursos para a conclusão daquelas obras, antes de iniciar com as novas. Isso aconteceu muito aqui no governo federal, mas não é uma prática dos nossos governantes, e na Constituição a previsão é apenas para gastar no que está previsto no orçamento. Você não pode fazer desembolso. A Constituição não diz que você tem que fazer obra dos outros. Não, não é nada disso. Tem que estar no orçamento. Se aquilo está projetado, até o primeiro ano, né, de novo, da gestão do próximo sucessor, está previsto no orçamento, vai ver o desembolso, vai ver a execução. Pode não ser feito, por quê? Por falta de recurso. O cara não tem caixa, faz contingência do recurso, e aí a obra para logo no caminho, porque quem está na outra ponta para receber não quer saber se tem ou não tem caixa. Quer saber o seguinte: se ele vai trabalhar, ele tem que receber. Não recebeu, ele para a obra. Aí o que alguns gestores fazem? Logo em seguida, o cara pega, enfia no orçamento, destina recurso e paga aquele atrasado e paga o seguinte, ou renegocia, para continuar a obra. Mas, de novo, muitos nossos governantes não prosseguem, largam a obra de lado e a obra fica inacabada. Isso acontece. Show de bola. Obrigadão, senhor. Obra e serviços públicos também, né? Isso, de uma forma geral. Todo investimento público acontece isso, né? Alguns projetos... Foi boa essa pergunta. Alguns projetos, né, públicos, projetos, sei lá, por exemplo, as UPAs, né? Pode vir um governante e falar: não, eu não quero seguir com UPA, quero fazer APA agora. E aí não quer, para aquele projeto, aquele serviço que já existia, né? Aquela prestação e não faz mais. Ele dá segmento no primeiro ano e depois ele acaba. É comum, acontece isso sim. Mas aí é outro negócio, né? É a mão do novo gestor. A gente não tem como evitar isso, né? Controle interno do Rio de Janeiro. Vamos ver o que a gente tem aqui. Olha, Jones, eu tenho um material sobre isso, mas eu tenho que procurar aqui para poder te falar. Porque controle interno já foge um pouquinho, assim, um pouco do nosso dia a dia. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma coisa direto. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Eu tenho um material aqui que eu vou disponibilizar para vocês. Eu acho que é melhor que eu faço. Olha aí, estou jogando no grupo aqui, no ambiente, um material sobre controles internos. Conseguiram ver? Está lá o arquivo, ó. Quem pediu foi Jones. Vale a pena dar uma lidinha. São 72 páginas que tem uma pesquisa falando sobre controles internos em diversas esferas, né? Então, as mesmas normas de controles internos que nós temos estipulados, fixados pela Constituição, vão valer para o governo do Estado também.
Então, tem as siglas e tal, de todo mundo que trabalha, né? A partir da página 19, por exemplo, nós temos aí a relação dos principais avanços. Tem as terminologias, o que significa cada coisa, né? O que é o controle interno aqui para nós? Só para a gente ter uma visão geral sobre esse tema. O controle interno, ele trata das normas e procedimentos que cada esfera deve seguir, respeitando alguns direcionamentos que são de bases constitucionais. Então, por exemplo, nos controles internos determina que tem que existir um órgão gestor dos recursos. Aí todos eles têm o CIAF, o CIAF, por exemplo, né? Tem o CIAF federal, estadual, municipal, que atualmente é um grande sistema, né? Informatizado que concentra todos os pagamentos, todos os recebimentos, todas as verbas orçamentárias. Com que objetivo? Principalmente de controlar o caixa e de dar respaldo para ter mais informações para a transparência daquele poder, né, do executivo, do federal, estadual ou municipal. Então, isso é parte de uma grande norma de controles internos. Esse material que eu passei para vocês é bem rico, falando sobre conteúdos, terminologias e tal. Acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, embora eu acho que está fora da esfera do trabalho de vocês, tá? O que mais nós temos aqui? Renato perguntou ainda sobre investimento, seria até o termo da obra? Sim, até o valor total, se você for fazer tudo. Depende do que tiver encaixado para cada exercício, né? CIAF, eu falei bastante. Na apostila de vocês tem lá bastante explicação sobre o CIAF. O papel do CIAF é servir como um grande centralizador dos recursos aqui no Rio de Janeiro, né? Tem na esfera federal e tem na esfera estadual. O CIAF procura controlar e dar transparência para o manuseio dos recursos. Então, você encontra no CIAB toda uma leva de processos que controlam as receitas do município, do Estado, as despesas do Estado, todos detalhadamente, seguindo um fluxo. O material que eu passei para vocês tem bastante informação sobre isso. Eu também tenho mais um material sobre CIAF mais completo do Estado, mas acho que o que tem para vocês é o suficiente. O Marto falando, na minha entrevista no RJTV, rapaz, eu estava falando sobre escambo, a mulher me alugou 5 minutos, eu estava fora do Rio de Janeiro, ela me alugou 5, não, 10 minutos de pergunta, só botaram uma porcariazinha lá. Princípios da administração, cara, isso aqui está fora da minha esfera de conhecimento. O que eu posso falar para você, William, é sobre a gestão pública, né? E o princípio da administração segue uma linha mais conceitual, né, que envolve mais informações do que a gente está tratando. Está um pouco fora da minha linha de controle aqui. Transferência ordinária e extraordinária. Deixa eu ver o que eu posso tratar aqui para vocês. Ver se tem uma coisa mais arrumadinha.
Bom, de uma forma geral, a gente tem que ir para a conceituação, né? Ordinária são todos aqueles gastos, né? Também serve o mesmo raciocínio para as despesas, que acontecem com regularidade, né? Ocorrem constantemente. Normalmente são previstas ou previsíveis na atividade regular do Estado. Por exemplo, gastos, as despesas com pessoal, material de consumo, etc. E as extraordinárias são as despesas que são realizadas no meio de um período, né, de um exercício, normalmente provocadas por uma situação de calamidade ou de gasto extraordinário. Quando a gente fala das transferências, transforma esse conceito em transferência, as transferências são as dotações para essas despesas, para as despesas, os quais não têm como correspondência, como contrapartida, né, direta de bens ou de serviços. Então, a diferença da despesa para uma transferência é que na despesa a gente tem sempre que fazer uma contrapartida. Gastei com o pessoal, você tem que estar pagando o salário, tem que ter a força de trabalho que justifica aquele gasto. Transferência ordinária. Eu transfiro o recurso de uma entidade para outra sem a fundo perdido, sem ter que ter uma contrapartida que justifique aquele gasto. Isso, na concepção, é o que é uma transferência financeira, tanto ordinária como extraordinária. Quando ela acontece de uma forma regular, pautada, né, alinhada, sempre periódica, você vai tratar isso como uma transferência ordinária. Quando ela acontece de uma maneira eventual, normalmente provocada por situações atípicas, né, como agora a pandemia, por exemplo, nós temos, né, muitas dotações orçamentárias que foram feitas de uma maneira extraordinária, né, que não estavam previstas. Então, aconteceu. E muitos dos recursos foram transferidos, foram feitos com transferência, né, ordinária ou extraordinária, quer dizer, sem muita justificativa. Prescrição para restos a pagar. Olha, existe prescrição, sim. Você tem que fazer o resto a pagar, realizar ele, né, liquidar, dentro daquele próximo exercício. Se não registrou, não reconheceu, não liquidou, o executivo, ele pode repetir aquele valor em resto a pagar para o exercício seguinte, se tiver com dotação orçamentária. Se não tiver, ele simplesmente caduca e deixa de existir. Aí quem tem a receber vai correr atrás de outra maneira até que, né, aquilo entre de novo no orçamento e venha acontecer. Mas, se eu não me engano, nosso último encontro, eu falei de novo sobre restos a pagar com uma maneira mais profunda. Posso ver se eu tenho mais alguma coisa e levantar para vocês. Vou até anotar aqui, tá? Para ver se eu consigo levantar alguma coisa melhor sobre restos a pagar. Prescrição. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Os princípios do orçamento a gente tratou bastante, né, Cardoso? Falei largamente. No material de vocês está bem trabalhado isso. O princípio do equilíbrio, né, da transparência. Está bem lá delimitado. Acho que dá para olhar lá no material sem problema nenhum. Mota está me perguntando, pela experiência, quais as questões virão sobre quais temas? Como eu comentei no nosso último encontro, acredito que a prova de vocês vai ser muito concentrada na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Essa é mais matadora. E nos princípios dos instrumentos constitucionais, aquela parte que fala sobre plano plurianual, lei das diretrizes orçamentárias, orçamento público anual. Ali está bem. Nós temos exercícios e temos textos prontos. Então, se vocês não tiverem tempo, não acharem que não tem condições de estudar muito fundo essas coisas, esses dois temas eu indico, né, sugiro que vocês estudem bastante. Dê uma olhada, pega todos os exercícios tratando desses temas, refaz, vê se compreendeu, lê o texto da apostila, vai ajudar bastante a vocês. Lei Complementar 101 é justamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós falamos muito no nosso próximo encontro. Tem o material pronto e tem a lei em si, que eu passei para vocês. Dei uma olhadinha no final dos slides, que estava lá, arrumadinho. Cara, Lei 287.
A Lei 287 é que aprova o Código da Administração Financeira e da Contabilidade Pública do Estado do Rio, né? Então, ali tratou-se de um monte de regras de como devem ter... Ela está inserida no meio do contexto de um monte das informações que a gente tratou aqui, tá? Mas eu posso conseguir para vocês o PDF inteiro para vocês darem uma olhadinha a fundo. É muito decoreba ali, né? Falando exatamente das autarquias, da sociedade de economia mista, né? dos fundos e das fundações, como é que eles funcionam, falando sobre o exercício financeiro, que tem que coincidir com o ano civil, fala do que pertence ao exercício financeiro, que são as receitas e as despesas, né? que estão encomendadas para o receito financeiro, e os princípios, né? que tratam dali. Também falo dos princípios e tal. Eu acho que está bem inserido no nosso material. Eu acho que não tem necessidade de você estudar particularmente só essa lei. A lei trata disso, né? Eu acho que está bem coberto com o que vocês já viram aqui. Mas vou tentar transferir a lei na íntegra, tá? Vou arrumar o PDF e vou mandar pela Fran. Despesa corrente, despesa capital. O André perguntou. Bom, já falamos disso também, mas vamos falar de novo. Despesa corrente são todos os gastos que são desenvolvidos para a gestão, para os gastos com o dia a dia da gestão executiva. Por exemplo, pagar os salários, despesa corrente. Pagar a merenda, despesa corrente, tá certo? O que são despesas de capital? São os gastos, as despesas com investimentos. Então, vamos reformar ou fazer uma estrada nova, despesa de capital. Vamos fazer uma ponte, um viaduto, despesa de capital, ok? Mas nós já falamos disso. Está lá também detalhado no nosso material, falei bastante disso, tá? Ryan ou Rian, não sei direito. Olhar o material não é a mesma coisa que debater sobre o assunto em questão. A matéria é muito complexa. Tem razão, Rian. Mas a gente faz o que deu para a gente fazer, né? Vocês têm um monte de assuntos para ver. Então, de novo, a recomendação, teve gente que me pediu essa dica aí, vou falar de novo para vocês. Direcione os seus estudos para os pontos relevantes. Se sobrar um pouco mais de tempo, você aprofunda. Material vocês têm para caramba, não tem muito o que fazer. A parte de orçamento público, você discute alguns assuntos assim pontualmente, mas discute como? Nos exercícios. A maior parte dos exercícios que eu passei para vocês, eles estão comentados. O que significa exercício comentado? Ele não só tem um gabarito, como diz por que aquilo ali é aquilo, né? E a gente chegou a discutir em sala. Mas uma infinidade de assuntos. Você vai ter que buscar novas informações. Não tem como. É pegar o material que você já tem, que é muita coisa, né? Estudar, concentrando nesses pontos que eu passei para vocês e complementando. Vai vendo os exercícios, veja os gabaritos, veja as respostas e estuda em cima disso. Não tem mágica, não tem mágica. Eu queria ver se vocês tinham mais dúvidas pontuais. Aqui, até agora, eu tenho como dever de casa aqui, para trazer para vocês um material que dê mais informação, mais detalhado sobre restos a pagar, especialmente no aspecto de prescrição, e a Lei 287/79. Controles internos eu coloquei aqui. Eu tinha passado para vocês anteriormente o manual de contabilidade, da contabilidade pública. Lembra que eu passei? Eu acho que era legal vocês passarem o olho em alguns itens ali que são assim bastante interessantes, porque ele é muito complexo, né? E grande. Mas ele é completo, fala de tudo da gestão financeira da área pública, né?
E ele está muito instruído. Deixa eu passar aqui uma coisa com vocês. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Ô, Fran, você pode me habilitar para poder passar algum texto aqui, um material na tela? Prontinho, professor. Obrigado, tá? Tá saindo som. Oi? Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o manual de contabilidade pública, tá vendo? Ó, eu passei esse material, tá com vocês. O da 8ª edição é o que saiu em 2019 e tem tudo. O que é legal e interessante vocês fazerem aqui? Deem uma olhadinha aqui nesse anúncio, nesse índice. Deixa eu chegar aqui. Olha aqui, tá vendo? O sumário, ele traz pontualmente os assuntos que você tenha mais necessidade de aprofundar conhecimento, mas traz detalhado. Não é uma linguagem tão contábil, sabe? Que só o contador vai entender, não. Não é, não. Ele dá para a gente interpretar numa boa. Então, ó, o que é o plano de contas do setor público? Eu acho difícil vocês terem isso, mas, né, digamos que tivesse um assunto sobre isso. Você vai ver, ó, plano de contas. Plano de contas representa uma das maiores conquistas. Né? Plano de contas, de uma forma geral, o que é? É um resumo com a lista de todas as contas que são usadas e são aceitas para o setor público, seja governo federal, estadual ou municipal. Eles têm que trabalhar com essas nomenclaturas de contas, com esse significado. Então, é uma orientação que sai aqui do nosso manual. Outro assunto, quer ver? Outra coisa legal. Como fica organizado o balanço. Mas acho que essas coisas não vai chegar até vocês. Aqui é muito mais contabilidade, muito técnico. Não acredito que chegue até vocês. Mas tem muita informação legal aqui. Ó. Contabilização da dívida ativa. Vocês acho que não precisa. Vale a pena, talvez, o quê? Conhecer o que é a dívida ativa. Vamos ver. Olha aqui. Dívida ativa é o conjunto de créditos tributários e não tributários em favor da fazenda pública, não recebidos no prazo para pagamento definido em lei ou em decisão proferida em processo regular. Aí diz o artigo 39 da Lei 4.320, que instituiu o orçamento público, detalhando, né, como é que funcionaria os créditos, fazenda pública e tal. Mas é muito argumento legal, muito pesado, né? Não sei se vocês precisam entrar tão fundo, mas tem muita informação interessante aqui. O Manual de Contabilidade é uma boa dica para vocês aprofundarem conhecimento de informações de coisas que vocês sintam que ainda está precisando, sabe? De mais uma segurança, mais um brilho. Então, vale a pena dar uma olhada aqui com mais calma, né? E ver os pontos que você queira trabalhar direto. Acho que vale a pena, vale. Os princípios orçamentários, que eu tratei de todos eles com vocês. Mas se você quiser ver mais fundo, teve alguém aqui que me perguntou, aqui também fala deles, cada um deles, separadamente. Os conceitos de receita orçamentária, de despesa orçamentária, fonte de destinação de recursos, até de resto a pagar, fala aqui direto, bem detalhado, tá vendo? Então, tem informação aberta aqui. É uma dica que eu dou para vocês. Eu acho que vale a pena examinar muito dessas informações. Opa, temos uma foto aqui bonita, da Adriana. Não tem esse manual, Adriana? Beleza, vamos colocar agora aqui. Agora. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Não, aqui não. Já coloquei a lei de responsabilidade fiscal, estou colocando de novo aqui, que eu já vi que tem gente que está enrolado. Deixa eu ver de novo.
Ó, aqui tem um manual mais extenso sobre o CIAF do Rio, tá? Quem precisar ver, tá aí também, ó. Isso foi até de um curso, de um treinamento que eu participei lá do estado. O que mais? Cadê o manual aqui que eu não tô vendo? E esse aqui é o manual, tá, Adriana? Ó, o PDF está entrando aí agora. Vocês estão conseguindo baixar esse material? Tá aí, ó, o manual de novo. Eu estou baixando e colocando no grupo para eles. Beleza. Mas eu acho que eu já passei tudo isso, mas tudo bem, é bom passar agora que tem gente que às vezes não consegue baixar, né? Aí, o manual tá aí. O que mais? Ô, Adriana, você tem que ser tratada aqui como uma deusa. Eu só vejo aqui cuecão. Você é uma deusa aqui. O Glauber falou assim, a lei do plano plurianual da União é muito parecido com a do Estado do Rio. A regulamentação do plano plurianual é constitucional. O que significa isso? O que funciona para o governo federal vai funcionar para o governo estadual e para o municipal também. Então, qualquer ente da federação que for organizar o seu orçamento público é obrigado a seguir a mesma prerrogativa que está lá. Então, a regra que tem para o plano plurianual, ele vai obedecer 4 anos do mandato, né, invadindo o período seguinte, o primeiro ano do exercício seguinte, tal. Tudo é igual para todo mundo, tá? Não tem diferença. O mesmo raciocínio vale para os outros instrumentos do orçamento público. Quais são os instrumentos do orçamento público? Plano plurianual, lei das diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual. Lembra? A gente falou disso a beça. A apostila de vocês, aquele slide, está muito arrumadinho nesses assuntos. E tem bastante exercícios tratando desse assunto. Vale a pena olhar bem isso, já falei. É o segundo assunto que eu acho que está mais, né, na pauta de vocês. É isso aí, Cardoso. Está lá no material. Beleza. Isso aí. É isso aí. Vamos lá. Mais algum questionamento? Tudo bem. Um breve comentário sobre os instrumentos orçamentários. Vamos lá. Falar primeiro do plano plurianual. Né? São 3 orçamentos, então 3 instrumentos, já falamos dele. Plano plurianual, o que ele faz? O plano plurianual, ele tem a missão... Aliás, eu vou fazer melhor ainda. Eu vou pegar o slide aqui que fala disso daqui e a gente vai falar dele. Então, olha aqui, ó. Vou passando direto aqui, porque a gente já viu tudo isso, tá, gente? Vou passando só para dar uma relembrada. O artigo 65 determina o que funciona, né, como instrumentos da gestão pública, do orçamento público, que são o Plano Plurianual, que atende pela sigla PPA, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO,
e a lei do orçamento anual, que é os orçamentos anuais, que a sigla é LOA, né? Beleza. Aí, o que diz isso? Diz como é que funciona e tal. Fala, por exemplo, que as características, as diretrizes do orçamento anual e os créditos adicionais vão ter que ser avaliados, analisados e definidos, aprovados ou não, pelas casas do Congresso Nacional. O que a gente entende sobre as casas? Câmara dos Deputados, né, e o Congresso Nacional. Câmara dos Deputados e pelo Senado. Tem que aprovar o orçamento. Beleza. Com relação ao artigo 166, diz que os projetos de leis relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e orçamento anual e os créditos adicionais serão apreciados por dois. Tá, beleza. Não, está repetido. Então, pela comissão, tem a comissão mista, isso aqui também não interessa. O que é vedado? Deixa eu me falar mais dele aqui. Plano plurianual. Fala da lei de responsabilidade fiscal. De novo. O fluxo do planejamento entre os governos, né, o que começa na base do governo anterior, aí no ano 1 do orçamento seguinte, do ano seguinte, do próximo governo, né, é a execução do planejamento do governo anterior, que vai ser a base. Aí o novo governo, no ano 2, tem que fazer o seu PPA, a sua LDO e a sua lei orçamentária anual. Por que acontece isso? Porque se não acontecesse, toda vez que um governo mudasse, a entidade parava, né? O governo federal ou o Estado parava, não tinha como pagar suas contas, não pode fazer nada. Enquanto não tem orçamento, nada funciona. Ninguém paga ninguém, ninguém faz nada, né? Então, tem que existir esse fluxo. Então, os instrumentos do planejamento são esses, né? Que a gente acabou de falar, que vão seguir qual é o papel do PPA? É determinar o planejamento todo dos orçamentos dos próximos 4 anos. A LDO ela tem a missão de parametrizar, de dizer quais são as regras do orçamento que vai funcionar. Então, quais são as receitas, quais são os impostos, aonde que vai ser colocada a grana de cada imposto, aonde cada despesa vai ser aplicada. Então, a LDO tem essa missão de dar uma visão geral de como vai funcionar a regra do jogo, beleza? Então, o PPA planeja. Vamos fazer no primeiro ano isso, segundo ano aquilo, terceiro, quarto, de uma maneira bem global. A LDO diz, no próximo ano, funciona assim a regra do jogo. E o LOA, Lei Orçamentária Anual, ali é que detalha. Nós vamos ter no ano seguinte o gasto XYZ com, sei lá, o pagamento dos salários da Polícia Militar. Né? Vai dizer lá quanto vai ser gasto no ano seguinte com salários, quanto vai ser gasto com treinamentos, quanto vai ser gasto com os uniformes, tudo previsto no orçamento anual. Então, quando vocês quiserem saber se algum gasto que algum comandante vai existir, tal, olha lá, vê se está lá previsto na lei orçamentária anual, se está previsto no plano plurianual do próximo governante, que ele vai pretende fazer isso em algum momento. Então, essa é a concepção, né, dos instrumentos de uma forma bem geral. O PPA planeja, a LDO orienta, né, dá os parâmetros, e o LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, executa, faz o orçamento funcionar. Tudo isso junto funcionam como as políticas públicas e com o programa de governo. Então, é aí que a gente vê o que tem de política pública e de programa de governo. Né? O que mais? Vamos ver o que vale a pena te falar. Só uma perguntinha rápida. O LOA, apesar de ter 3 orçamentos, ele fere o princípio da unicidade? Informa para mim aí, por favor. Eu não entendi, não ouvi a sua pergunta direito, desculpa. Fala de novo. Assim, o LOA, né? A Lei de Orçamentária Anual, né? No caso, esses orçamentos, né, que o senhor acabou de citar aí agora, ele fere o princípio da unicidade? É isso que eu queria saber. Não, ferir não. Os instrumentos do orçamento público são os 3, eles funcionam em conjunto, harmônico. Você não pode ter um LOA, por exemplo, em desacordo com o PPA. Se não tiver previsto no PPA que estava feito para gastar, sei lá, para curso público e tal, você não pode ter um orçamento público dizendo, no ano que vem vai ter uma contratação por um concurso para isso. Entendeu? Ele é harmônico, ele é integrado. Todos esses orçamentos
são alvos de leis separadas. Entende? Não, entendi sim. Obrigado. Eles não são coisas distintas. É um pacotão completo. O executivo, quando pega para funcionar, ele tem que falar dos três harmonicamente. Só que cada um tem um papel diferente. Ok? Correto. Perfeito. Professor, boa noite. Boa noite. Então, em relação ao legislativo, ele faz a lei. Ele mesmo aprova ou ele manda para o chefe do executivo? Como é que é a dinâmica aí? Calma aí, não é assim, né? O executivo, ele analisa e propõe emendas, etc. Quem faz a proposta do orçamento é o executivo. Entendeu a diferença? Não é o legislativo. Quem faz a lei é o executivo. Então, o executivo vai propor o plano plurianual, a lei das diretrizes orçamentárias e o orçamento. Beleza, ok. Manda para o Congresso. O Congresso aprova ou não? No caso aqui do orçamento do Estado, vai mandar para a nossa Câmara, né, dos deputados estaduais. Eles aprovam ou não. Mas quem fez? Foi o governador. Foi o nosso, né, executivo daqui. Quando é no governo federal, o presidente que faz. Entendeu? Eles não fazem a lei. O que eles podem fazer é a comissão de orçamento que está analisando, né, aquela proposta orçamentária, pode propor emendas, né, emendas ao orçamento. Olha, tem aqui o gasto de, sei lá, de 20 mil de salário para os PMs agora, aí todo mundo ri. Aí, pô, tem isso aqui previsto? Beleza. Eu quero propor mais 5 mil porque eles são muito legais. Então, pode fazer. Pode fazer. Por quê? Porque ele pode propor, mas o executivo pode chegar, opa, o caixa para mim não permite, não está dentro da minha linha de ação, não quero. Pode vetar. Também pode acontecer. Então, quem propõe a lei é o executivo. Quem propõe tudo do orçamento é o executivo. O legislativo cabe legislar, quer dizer, aprovar aquilo ali sob o formato de lei ou não. Beleza? Mas em relação ao orçamento do próprio legislativo, para ele gastar? Ele vai pedir lá para o executivo. Executivo, nós precisamos gastar tanto com salário, tanto com não sei o quê, com não sei o quê. Eles têm os princípios constitucionais que estão previstos inclusive, na lei orçamentária anual, que também determina isso, que diz quanto é que ele pode gastar com cada uma das situações. Aliás, eu acho que da última vez a gente chegou a falar um pouco sobre isso. Falamos sobre isso também, né? Tenho quase certeza. Deixa eu ver aqui no finalzinho. Ó, esse aqui foi o alvo do nosso último encontro. Eu falei sobre dívida pública. Falei sobre resto a pagar, processados, não processados. Me lembro que a gente falou sobre alguns limites. Olha aqui, ó. Essa questão, por exemplo, né, que falava da lei de responsabilidade fiscal e determinava alguns desses limites. Porque todo esse detalhamento sobre limites, sobre prazo e tal, está na lei de responsabilidade fiscal. É impossível abraçar todos os detalhamentos. Por isso que eu mandei para vocês a lei de responsabilidade fiscal. Aí eu peguei algumas questões que tratavam disso. Essa aqui foi uma. Ó. Segundo a lei de responsabilidade fiscal, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida discriminados da seguinte forma. Aí tinha 5 opções. Qual era a resposta? A resposta era a letra D, que dizia assim, ó, na esfera federal, 2,5% dos gastos podem ser feitos com o Tribunal de Contas da União, do gasto geral com o pessoal, né? 6% para o judiciário, 40,9% para o executivo e 0,6% para o Ministério Público e da União. Então, aqui você tem um parâmetro, por exemplo, para o legislativo. Na esfera estadual, que é o que a gente estava falando aqui, quais são esses limites com gasto de pessoal? Mas cada tipo de gasto tem uma distinção, tá? Prevista na lei de responsabilidade fiscal.
Na esfera estadual, está lá na LRF, diz assim, ó, o Estado pode gastar 3% para o Legislativo, isso inclui o Tribunal de Contas, tá, do Estado, pode gastar 6% para o Judiciário, 49% para o Executivo e 2% para o Ministério Público. Significa o que isso? Se o Legislativo propor lá um gasto que é de 4%, o Executivo fala, opa, não posso, sinto muito, estou cortando aqui. Por quê? Porque a Lei de Responsabilidade Fiscal me obriga a limitar a 3%. Então, eles não podem sair propondo, né, na cabeça dele. Tem que ter um respaldo orçamentário para isso. Não é assim também. Tudo bem que eles fazem muita maluquice, saem dos parâmetros, mas tem um limite, tá? Vejamos o que mais eu tenho aqui. Vocês querem que eu coloque de novo os slides aqui? Adriana, você está mais perdida que cachorro dia de mudança. Vamos ver isso aqui. Tá aí, ó, os meus slides. Agora em PowerPoint, hein? Não está nem sendo em PDF. Da outra vez alguém me pediu, eu falei, não posso passar PDF, em PowerPoint, mas estou passando direto o PowerPoint para vocês, para dar uma força aí. Prova para contador. Mais ou menos. Não pega tão pesado, não. Não vai pegar tão pesado, não. O contador entra aquele monte de coisa que está no manual de contabilidade que não chegou a falar com vocês, né? Eu não sei quem foi que perguntou o que seria, né, uma lei complementar. São leis que são criadas para complementar certas regras da Constituição, normas constitucionais. Ela tem que ser aprovada pela maioria absoluta dos membros da Casa Legislativa, quer dizer, tanto no Senado como na Câmara de Deputados. Então, tudo pode virar uma lei complementar, tá certo? Por exemplo, o Código Tributário Nacional, ele foi alvo de uma lei complementar, né? O CTN é a Lei 5.100 e pouco, 172, se não me engano. Foi de 66. Então, foi feito aí, né, com diversas situações. Adriana agora está dizendo que é para advogado. É mais para advogado que para contador mesmo, Adriana. LDO e LOA são discutidos anualmente. Confirma. Perfeito, Márcio. É isso aí. Anualmente são discutidos. Trabalhar no rancho. Não é bem assim, né? A LOA e a LDO são leis que já estão previstas na Constituição, né? Não são fora da Constituição. Eu te confesso que agora você fez uma pergunta mais para o campo jurídico, que não é a minha praia. Eu entendo que não sejam leis complementares, porque elas estão previstas na Constituição, tá certo? Só que todo ano tem que ser renovada, tem que ser colocada. Tanto a lei orçamentária anual como a lei das diretrizes orçamentárias tem que ser renovada. Como o plano plurianual tem que ser colocado, isso tem que ser feito, tá certo? Professor? Diga. Só uma perguntinha, desculpa. É porque vai ter uma professora agora, seria 8 horas,
Só para saber mais ou menos quanto tempo o senhor vai levar, só para eu informar para Eu ela. só estou aqui por causa deles. Eu estou querendo dar uma força para eles do que eu posso. Mas eu já estou com o meu tempo esgotado. Eu falei que eu ia viajar hoje, né? Estou só esperando minha mulher chegar para a gente sair. Eu estou segurando. Para mim, se vocês tiverem... Vamos fazer o seguinte, pessoal. Como vocês têm outro encontro, se vocês tiverem mais algum questionamento, lembrou de mais alguma coisa e tal, eu vou colocar meu e-mail aqui, ó, direto, para vocês não perderem tempo, ó. Posso colocar, Fran? Os caras vão passar trote, não? Pode sim. Ó, vocês passem direto para mim, mas com tempo hábil para eu poder ver. Mas me formulem aí qualquer questionamento que vocês tiverem, beleza? Olha, gente, de coração, estou torcendo muito mesmo para vocês, que eu gosto pra caramba de ver a galera esforçada quando cai para dentro de concurso. Já ajudei muita gente em concurso público, faço isso com o maior prazer do universo, tá certo? Então, o que eu puder ajudar, eu estou aí à disposição, tá bom? Boa sorte para vocês, que saiam muito bem na prova, tá bom? Que todos sejam aprovados, todos fiquem felizes com isso. Um beijo para vocês, obrigado, tá? Valeu, galera, tô saindo, tá? Tchau para vocês. Bom final de semana e boa prova de novo. Bacana, bacana. Tchau, Fran. Até a próxima. Tchau, tchau, professor. Até. Boa viagem.